Qual que é o crescimento dos fios transplantados? Todos eles nascem depois da cirurgia? Assista esse vídeo e você vai entender um pouquinho mais sobre transplante capilar. Uma pergunta extremamente comum também no dia a dia do canal e também do consultório. Doutora, mas o cabelo transplantado, aquilo que eu colocar, vai pegar quantos por cento? Nascem todos ou nasce somente uma parte? Bom, a resposta vai ser depende. Depende do quê? Depende de uma técnica cirúrgica bem executada e do hábito de vida também da pessoa que recebe. Ou seja, o que nós sabemos de um transplante capilar? O fio do cabelo, como vocês olham nesse esquema, ele é nutrido por vasos, tá? Então aqui tá a derme profunda, os micro vasinhos que você percebe que eles têm uma conexão direta aqui com a papila, que é a região conectada ao bulbo do cabelo, que vai produzir células novas e vai fazer então com que esse cabelo nasça. Quando nós transplantamos, nós rompemos esta conexão. Nós literalmente arrancamos pelo por pelo da área doadora e passamos para a área calva. Nesta área calva tem que ocorrer novamente a formação de um novo vaso. E até é por isso que 30 dias depois da cirurgia do transplante que esse fio cai, ou seja, ocorreu um trauma. As células que produzem os novos fios, elas se protegem. E aí, até formar então essa vascularização nova, essas células, elas reduzem o seu metabolismo celular. Depois que tudo volta ao normal, elas voltam então a produzir um novo fio de cabelo, que acontece mais ou menos ao redor de 90 dias do processo cirúrgico. Mas há várias condições que nós temos que considerar. Primeiro, o tamanho dessa incisão que foi realizada, porque obviamente que traumas grandes necessitam de um maior tempo de cicatrização. A quantidade de adrenalina que foi colocada no couro cabeludo. Adrenalina é uma medicação para fazer vasoconstrição. Então, se é usado em demasia, dependendo do tipo de sangramento do ato cirúrgico, pode comprometer a pega. Existe também o tempo onde esse fio fica fora do corpo e por isso que se recomenda o máximo de 6 horas para ter uma pega ideal. E assim, dentro do processo da cirurgia da calvície, tem que haver uma cronologia dos primeiros fios a serem removidos, serem os primeiros transplantados e assim sucessivamente, para que você respeite o tempo cirúrgico. Obviamente que cirurgiões mais habilidosos vão acabar tendo um resultado melhor nas mega sessões e os cirurgiões iniciantes devem fazer cirurgias menores, porque não adianta você querer transplantar 5.000 unidades se ao final você não tem a pega das 5.000. Você só danificou a área doadora e não teve sucesso na cirurgia, tá? Então, assim, o tempo do transplante, o tempo do fio fora do corpo é essencial. Outro quesito é a manipulação desses enxertos, dessas raízes. Tanto é que quando começou a técnica do FUE e se usava a pinça para colocar, quando você usa a pinça, você tem que segurar pela parte de baixo, que é onde está a raiz, e a pega era muito menor. E assim surgiram os implanters, que a gente chama de implantador, que são as canetinhas, onde as raízes são colocadas ali dentro e são protegidas e não se toca mais na raiz. Então o uso dos implanters aumentou muito a pega do FUE, diga-se de passagem. Nós, quando começamos a realizar essa técnica, já começamos de cara usando os implantadores, nem passamos pelo processo da pinça, né? A solução onde fica preservado esse enxerto, a temperatura onde fica, então, preservado esse enxerto até o momento de ser transplantado. Então, existem várias
considerações técnicas que resultam numa pega ideal que seria acima de 90%. E também as condições do próprio paciente. Então, o que nós sabemos? Tabagismo faz vasoconstrição periférica e diminui a pega. Então, o paciente que fuma, ele tem que parar de fumar, continuar sem fumar, porque o cigarro tem uma ação como da adrenalina, faz vasoconstrição. Se você for observar dentro da literatura médica, o cigarro pode fazer necrose de pele pós-cirurgia plástica. Das descrições de pós-transplante de cabelo e necrose em paciente fumante. Então, o estilo de vida, de uma forma geral, de ter uma vida saudável, de ter um couro cabeludo bem irrigado, faz toda a diferença na pega também do transplante. E, obviamente, que todos os cuidados de pós-operatório devem ser seguidos, porque o uso dos medicamentos, das loções, das vitaminas que o cirurgião indica também contribuem para essa pega. Resumindo, o ideal dentro de um cenário, né, favorável, esta pega é acima de 90%, ok? Isso significa cabelos bonitos, grandes volumes, dentro de uma técnica adequada e bem executada pelo cirurgião e equipe. Muito obrigada!